tem um primeiro tópico que é a necessidade do governo para poder criar condições de retomar o crescimento. Para quem não está familiarizado com os dados, nós estamos começando a sair da recessão que, segundo a avaliação do CODACI, que é o Comitê de Tratação de Ciclos Econômicos, que fica lá na Fundação do Vale, é a segunda mais profunda e mais longa da história. Ela tem um trimestre a menos da recessão de 1983. E ela tem uma profundidade, talvez meio ponto de porcentagem do PIB menor. Mas era uma recessão que a distância do pico ao vale, do PIB, foi de 8 pontos percentuais. Quer dizer, nós estamos hoje 8% do PIB abaixo do que a gente estava quando ela começou no segundo trimestre de 2014. E a recessão de 2008, que foi o contágio da crise mundial, foi a metade desta, do ponto de vista de profundidade, e não durou 9 trimestres, ela durou apenas 2 trimestres. Depois de 2 trimestres, o Brasil já estava crescendo. Bom, a boa notícia é que nós estamos chegando ao fim dela. Agora, a retomada do crescimento econômico requer a retomada dos investimentos em capital fixo, sem o que realmente o PIB não vai crescer, e junto com o crescimento da formação bruta de capital fixo, num primeiro momento, vem um crescimento procíclico da produtividade. Quando a economia entra numa recessão, a produtividade cai, quando a economia se recupera, a produtividade cresce. Essas duas coisas, no fundo, colocam o país no ritmo do crescimento. Agora, não há forma dos investimentos voltarem se você não criar duas condições. A condição número 1 é você recriar confiança de que o país saiu da crise. E o país entrou na crise por vários erros de política econômica que terminaram numa situação desastrosa do ponto de vista da política fiscal. Eu vou discutir isso. Na sequência, eu vou entrar num tópico que não é só cortar despesa e controlar a despesa. Nós temos que olhar também uma questão que existiu no passado e foi endereçada à discussão desta fala inicial da Maria Silvia, que é os subsídios e o papel do governo. Chegou um momento que o governo transferiu por fora do orçamento para o BNDES a bagatela de 9% do PIB. A dívida PIB que nós temos hoje seria 9% do PIB menor se não tivessem existido estas transferências. E, além disso, os subsídios que foram feitos para poder, no fundo, conviver com uma situação totalmente irrealista no campo da infraestrutura, sem o que realmente não tem uma vida de investimentos de infraestrutura. Esse é o meu segundo tópico. O terceiro tópico mexe com a questão do consumo. No passado, nós achamos, eu acho que distribuir renda para a inclusão social é uma coisa extremamente meritória. Agora, você criar um estímulo ao consumo, e eu vou mostrar para você um dado que está aqui dentro do documento, que transformou o Brasil na economia mais alavancada do mundo do ponto de vista das famílias. Não há nenhum país no mundo com comprometimento de renda das famílias como existe no Brasil. Não é Estados Unidos, não é os países do norte da Europa, não é Alemanha, não é ninguém. E, finalmente, eu vou querer abordar uma questão que é sobre o que vai acontecer com as nossas importações líquidas ou com o nosso déficit na conta corrente na hora que o país retomar o crescimento econômico. A primeira questão que existe na nossa frente é a questão referente ao ajuste fiscal. Nós estamos com um crescimento de despesas do governo que é absolutamente insustentável. Quer dizer, se você fosse resolver isso com um aumento de receita, o Brasil, que já tem uma carga tributária absolutamente descomunal, ficaria com uma carga tributária ainda mais descomunal. Quer dizer, essa receita vem crescendo nos últimos anos, em cima de um conjunto de gastos, e não é Bolsa Família, não é os gastos que, no fundo, estão melhorando a inclusão social. São gastos que são perfeitamente controláveis. Um deles, por exemplo, é o gasto da Previdência. O país tinha, lá atrás, quando ficou com uma idade média de aposentadoria de 50 e poucos anos, compatível com isso, ele tinha uma expectativa de vida de 50 e poucos anos.
Hoje estou eu e o Aloysio aqui sentados nessa mesa, já passamos dos 70, continuamos trabalhando e nós continuamos nos aposentando, se quisermos, aos 56, aos 55. Isso aqui não é violar direito de ninguém, essa reforma tem que acontecer. Agora, antes da reforma da Previdência, o governo precisa colocar em marcha uma outra emenda constitucional, que é a emenda, ali eu estou lá com o dado, aqueles usam o crescimento da despesa, aquela curva marrom, e você vê que a despesa já cruzou a receita, ela já foi embora. Ok? Muito bom. O que nós precisamos, no fundo, é colocar um limite a esse crescimento de despesa, e o governo optou por fazer isso, por congelar a despesa em termos reais. Você reajusta o total da despesa pública no dado ano pela taxa de inflação do ano anterior. Suponha que você não fizesse isso. Se você não fizesse isso, ia acontecer o que estava acontecendo até dezembro do ano passado. Quer dizer, aquele gráfico da direita te mostra a relação dívida-PIB, ela estava indo aceleremente para os 70% do PIB. No que isso acontece, você começa a ter um crescimento de prêmios de risco e uma depreciação cambial que alimenta a inflação e gera um fenômeno que se chama um fenômeno de dominância fiscal. A inflação cresce, você tem que subir a taxa de juros para combater a inflação, só que não consegue terminá-la com taxa de juros, que a política monetária perde eficácia, porque você tem uma política fiscal absolutamente insustentável. Quer dizer, é preciso, no fundo, corrigir esse tipo de problema. E quando você corrige esse tipo de problema, segurando a despesa em termos reais, você ainda vai ter que conviver por alguns anos com déficit primário. Ou seja, por alguns anos o governo ainda vai ter crescimento da dívida pública. Eu fiz duas simulações. Uma, supondo que o crescimento que voltasse fosse um crescimento de 2,5% ao ano, e no outro de 3,5% ao ano. No caso mais favorável, a dívida que ainda está em 70, ainda vai passar por 82, 83, mais adiante no tempo. No caso mais desfavorável, ela vai passar nos 90. Quer dizer, situações como essa, se não forem tratadas, se o governo não fizer esse tipo de primeira aproximação, que é esse controle nominal de gastos, ele vai ser preso de novo na questão de dominância fiscal. Agora, isso não é o fim do processo. Ele faz essa PEC do limite nominal de gastos, mas ele vai precisar da reforma da Previdência. Se não existir a reforma da Previdência, os gastos, porque o total de gastos está sendo corrigido. Só que os gastos com a Previdência vão aumentando. Quer dizer, você tem pessoas contribuindo, que são jovens, só que a proporção de jovens da população está caindo. E tem pessoas se beneficiando da Previdência, só que a proporção de velhos está crescendo. Quer dizer, isso gera um buraco na Previdência que não tem fim. Quer dizer, nós precisamos das duas reformas. Nós precisamos da reforma que, no fundo, coloca a limitação de gastos, e nós precisamos da reforma que, no fundo, limita o gasto da Previdência. Na medida em que essas duas coisas forem feitas, a dívida pública ainda vai continuar crescendo por algum tempo, mas você vai ter a visibilidade de que lá na frente ela começará a cair. Isso cria uma primeira condição, que é a condição de redução de riscos. E a condição de redução de riscos, no fundo, te melhora a perspectiva do ponto de vista do investimento em capital fixo. Eu diria o seguinte, a redução do risco vindo, do desajuste fiscal, é a condição necessária para a retomada do crescimento. Você vai precisar de uma segunda condição. Eu só vou enunciar aqui dentro. Você vai ter que baixar o custo do capital. E a taxa de juros real terá que vir abaixo. E ela, para vir abaixo, requer que o Banco Central tenha confiança de que a autoridade fiscal está entregando a condição necessária para que a taxa de juros baixe. Há uma coisa interessante na atual situação do Brasil, só para encerrar esta parte referente a essas ideias sobre a parte fiscal. Pela primeira vez na história, eu acompanho o Brasil há muitos anos, essa parte macroeconômica, você tem uma interdependência entre política fiscal e política monetária que eu nunca vi historicamente na intensidade que ela tem hoje. Quer dizer, nós precisamos de um juro mais baixo e a pré-condição para ter isso é ter o ajuste fiscal. A eficácia da política fiscal depende do ajuste fiscal ter eficácia. Agora, se a taxa de juros não cair, a
a despesa não cai em relação ao PIB e o ajuste fiscal não prossegue. As duas coisas são necessárias. Você tem um processo de realimentação. Quer dizer, e o crucial aqui dentro é que o ajuste fiscal seja feito a sério. Eu tenho ouvido de vez em quando gente dizendo o seguinte: não, tem um jeito de fazer um ajuste tabajara, que você tira alguns gastos daqui e põe outros para lá. Não pode ser assim. Quer dizer, ele vai ter que fazer um ajuste que, na verdade, prenda o crescimento da despesa. Na hora que você prender o crescimento da despesa, aí nós vamos ter que olhar lá dentro como é que você faz as reformas no restante, começando pela reforma da Previdência. Bom, esse era o primeiro tópico que eu queria falar. Deixa-me ir para o segundo, que foi um tópico que a Maria Silvia tocou aí. Eu quero colocar para vocês o seguinte: concessões, investimento em infraestrutura tem que ser feito pelo setor privado. O governo não tem os recursos, ponto final. Ainda que tivesse os recursos, e isso não é matéria para a gente discutir agora, não há tempo, é muito melhor fazer pelo setor privado do que fazer pelo governo. Há uma literatura enorme que mostra que a eficácia do setor privado nisso é muito maior, de forma que não tem discussão a respeito de que o caminho é o caminho das concessões, da privatização, é por esse lado que a gente tem que avançar. Quando você vai fazer uma concessão, vai fazer um leilão, o sujeito tem que olhar para a taxa de retorno que ele vai ter sobre o equity que ele colocar nesse processo. Acontece o seguinte: o Brasil tem um custo para esse indivíduo, primeiro que é o custo do capital, que é alto, porque a taxa real de juros do Brasil, ela vai cair, mas hoje ela é muito alta. Se você tiver uma concessão de 30 anos, você tem que comparar o custo de oportunidade para esse investidor, é a taxa da NTNB de 30 anos. Ela está em 6,5% ao ano. Bom, você tem estudos feitos por economistas. Um deles está, inclusive, na diretoria do BNDES, estava na PUC até recentemente, que é o Vinícius Carvalho. Ele te mostra estudos que dizem o seguinte: existe uma disfunção regulatória no Brasil que levou o prêmio regulatório a um nível absolutamente descomunal. Eu vou pegar um nível intermediário de um artigo que ele escreveu há algum tempo atrás, junto com o João Manuel Pinto de Mello, que mostra o seguinte: você teria que botar mais 2 pontos de porcentagem para começar a discutir, só para compensar o risco regulatório, que é esta bagunça regulatória que existia no Brasil e que eu acho que começou a ser corrigida com essa atitude do governo que culminou no lançamento desse programa de ontem. Você teria que começar, sem pensar em outros riscos, e eu não vou enumerá-los, no mínimo, de uma taxa de retorno de 8,5% em cima do equity. Só que o governo chegava e dizia o seguinte: não, mas eu preciso fazer modicidade tarifária. Modicidade tarifária não é uma coisa má em si. Como você cria um monopólio natural, quando você faz uma concessão, é bom ter algum tipo de regulação que, no fundo, evite que o sujeito exerça o seu poder de mercado para, no fundo, colocar esse preço num nível exorbitante, o nível da tarifa, o que gera, no fundo, um custo que os economistas chamam de custo peso morto no imposto. Tira o custo peso morto com regulação, mas alguma modicidade, algum tipo de controle sobre tarifa, eu não digo que seja completamente absurdo, mas essa moeda tem 2 lados. Quanto mais você deprime a tarifa, mais você deprime a taxa de retorno. E mais você deprime a taxa, o estímulo que o indivíduo coloque o capital para obter o retorno sobre o equity. Bom, o governo nunca olhou no passado para a existência dessa dualidade na modicidade tarifária. Ele resolveu baixar a tarifa. E tinha um problema. Aí a taxa de retorno não cobria esse imenso custo, que é o custo do prêmio regulatório, mais o custo da taxa de juros alta. E tinha que encontrar uma maneira de fazer isso. A maneira de fazer isso é fazer uma alavancagem absolutamente descomunal, passa o dinheiro para o BNDES subsidia, gera um subsídio que, no fundo, compensa a ineficiência que vem do custo do capital alto. Você pensa que a concessão tinha mobilizado recursos privados. Na verdade, a concessão não havia mobilizado recursos privados. Ela estava, no fundo, fazendo o setor privado usar o dinheiro público para poder, no fundo, fazer o investimento em concessão. Isso tem que mudar. E uma das
razões, uma das primeiras condições para isso mudar, é rever completamente essa ideia da modicidade tarifária. Ela não pode ser mais o que era antes. Você tem que olhar para as duas facetas do problema. Em segundo lugar, você tem problemas técnicos, isso a Maria Silvia levantou. É o seguinte, você tem um problema, você faz uma estrada, você tem um período que você está construindo a estrada, o teu fluxo de caixa é negativo, você não consegue lançar uma debênture nesse momento. Bom, este é o momento no qual eu vejo o BNDES entrando. Ou como garantia da rolagem dessa dívida, ou como um financiador que, no fundo, vai suprir aquela deficiência que o sistema bancário não está habilitado a suprir. Primeiro, porque os riscos são altos. Segundo, porque a Basileia III colocou o requisito de capital em cima dos bancos, e quando você tem empréstimos que se renovam sucessivas vezes, a base de capital que ele tem que destacar para dar garantia àquilo é uma base de capital que torna absolutamente impossível fazer o processo. Deixa eu lhe dizer o seguinte, eu estou vendo o governo atacando direitinho esse problema. É um problema que está meio à margem da questão fiscal? Não, ele não está à margem da questão fiscal. Ele está equacionando a infraestrutura, poupando recursos fiscais e fazendo ao mesmo tempo um ajuste fiscal. Eu acho que são duas coisas que, somadas, elas tendem a colocar o Brasil um pouquinho mais próximo da rota de crescimento econômico. O terceiro tópico é esse tópico da alavancagem das famílias. Deixa eu colocar o seguinte, os Estados Unidos, a dívida das famílias nos Estados Unidos, um pouco antes da crise, da explosão do subprime, ela era 130% do PIB. Hoje ela caiu. Era 130% da renda das famílias lá. Hoje ela é 100%. As famílias têm um endividamento que no nível de estoque de dívida é só 40%. O Brasil é 40% da renda das famílias está comprometida, nos Estados Unidos é 100%, os Estados Unidos têm um grau de dívida muito maior. Só que esse 100% da dívida nos Estados Unidos, a quase totalidade disso é em hipotecas de 30 anos, com taxas de juros desse tamanho, pequenininhas, assim, não dá nem para ver. No Brasil você tem o grosso disso, não é com hipoteca, é com automóvel, cheque especial, escambau a 4, com taxas de juros mais altas. Se eu calcular quanto cada família aqui no Brasil, e naqueles países estão aquelas barras que estão ali no gráfico, estão consumindo da sua renda para poder amortizar e pagar juros sobre a sua dívida. Por exemplo, vamos pegar Estados Unidos, está ali na minha frente, as famílias gastam 8,3% da sua renda. No Brasil é 21%. Qualquer um daqueles países que está ali à direita tem comprometimento de renda menor do que o nosso. Isso aqui quer dizer o seguinte, não dá para usar crédito ao consumo para promover crescimento de demanda e gerar crescimento econômico. Você vai ter que essas famílias consumirem mais, com aumento de produtividade que dá ganho de salário, o consumo tem que ser uma consequência do crescimento econômico. Ele não pode ser o estimulante inicial do crescimento econômico. O terceiro ponto que eu quero, o último ponto que eu quero colocar, diz respeito ao problema das contas correntes e da importação de leite. Eu fui lá no IPEA Data e peguei 75 anos de história de contas correntes no Brasil. Eu achei 11 anos de superávit e 64 anos de déficits. Todos esses superávites estão ligados a anos de recessão. Todos esses déficits estão ligados a anos de crescimento. Sendo que o crescimento maior é no ano que a gente teve o déficit maior. A hora que o Brasil voltar a crescer, ele vai ter que passar por investimento. Como nós não temos poupança doméstica, nós vamos ter que financiar a nossa poupança doméstica absorvendo poupança externa. Quer dizer, isso vai acontecer com déficit na conta corrente e vai acontecer, quer queiram, quer não queiram, com o real um pouco mais valorizado para poder permitir crescerem as importações líquidas. Bom, eu só tenho medo de uma coisa aqui dentro, que eu vou encerrar com isso. Quando o mercado começar a ver que nós estamos fazendo déficit, estamos aumentando importações líquidas, e estamos tendo um déficit e um câmbio que se valorizou, ele vai voltar para o Banco Central e vai dizer o seguinte, acumula reserva para evitar o câmbio valorizado. Eu fiz uma continha, vou botar só os números para vocês. Em 2007, o Brasil tinha 200 bilhões de dólares de reservas. Hoje o Brasil tem 370 bilhões de dólares de reserva. Para acumular 170 bilhões de dólares de reserva, ele teve que vender dívida pública para poder esterilizar esse efeito.
Esse é o primeiro efeito. Só que na medida em que você vendeu a dívida, você paga juros sobre essa dívida. Se eu calcular o juro, a dívida que foi feita para esterilizar a reserva, e mais o custo que você teve do juro que você pagou sobre as compromissadas que você teve que colocar junto ao mercado para poder sustentar essa dívida no nível mais alto, isso dá mais de 15% do PIB. Se nós tivermos uma acumulação de reserva que custou um aumento de dívida de 15% do PIB. Não há como você reagir a uma valorização cambial acumulando reservas. A única forma que nós podemos reagir a uma valorização cambial é baixando a taxa de juros. Baixa da taxa de juros produz um estímulo a menos no ingresso de capitais e produz um segundo estímulo no aumento do investimento que leva a um déficit na conta corrente maior, aumenta a demanda por moeda estrangeira e reduz a pressão para a valorização do real. E esse é o caminho que te conduz ao crescimento econômico. Só que essas pressões vão crescer. Não tenho dúvida que dentro do Fórum Nacional está cheio de gente que gostaria de ver o Banco Central acumulando reserva para sustentar e para fazer talvez um superávit na conta corrente. Mas deixe-me dizer isso logo no começo, isso seria um erro crasso. E espero que não seja cometido. Obrigado, ministro.